A depressão, ela vem por intermédio do medo. O medo é o principal fator que causa a depressão. Medo que a pessoa às vezes tem de alguma coisa. Ela é ocasionado às vezes por conta de uma perca de um ente querido, de uma pessoa que você amava muito e que você perdeu, e que aquilo te deixou com trauma, te deixou com uma tristeza profunda e te levou a ficar com medo. Também acontece, na maioria das vezes, com pessoas que têm medo por conta de alguma enfermidade que às vezes ela adoeceu e achava que era uma doença que muito grave, que não ia ser curada, que ia morrer, e ali ficou com aquele trauma, aquele medo. E aí aquele medo ele trouxe outras consequências. Também por conta de alguma tristeza profunda, de alguma coisa, preocupação e assim outras coisas mais. Mas sendo que o principal fator é o medo. O medo ele desencadeia o espírito da ansiedade, porque o medo ele é um espírito. Todos desses que eu vou falar aqui são espírito. A ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o estresse, a opressão maligna, são tudo espíritos. E eles vêm através do medo. Bom, isso traz para a saúde consequências muito sérias. Aparentemente as pessoas te veem como uma pessoa que não tem problema nenhum. Aparentemente você apresenta estar muito bem, mas na verdade é uma doença muito séria, porque ela atinge a alma, o espírito, o corpo e a mente. E uma vez ela atingindo, ela traz consequências, sintomas muito ruins, que tira a qualidade de vida do ser humano. E este mal tem atingido muitos e muitas pessoas, tanto jovens como idosos, ela tem atingido até mesmo crianças. Então hoje você vai saber como isso surge e como você pode obter a cura. Vamos lá. Esse sentimento é um sentimento terrível que você não deve alimentar na sua mente. Você não deve, logo de início que você iniciar a sentir, você tem logo que se ver livre disso. Como? Você tem que se apegar com Jesus. É a primeira coisa que você deve fazer, se apegar com Jesus. E a segunda coisa é você lutar para tirar esses pensamentos que vêm na sua mente, antes que eles fiquem por mais tempo e aí acabe se tornando algo mais sério, que é a síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico só vem depois que você adquire a depressão. A depressão ela traz a ansiedade, o nervosismo, os tremores, suor frio, sensação de que você vai morrer, falta de ar, você não consegue dormir direito, você às vezes tem dificuldade até em comer, também em tomar banho, se arrumar, você não tem mais ânimo para nada, ou seja, perde o ânimo totalmente de tudo, não tem alegria, não tem presente que te alegre, a pessoa pode fazer o que fizer, mas aquela tristeza, ela vem de uma forma tão terrível que ela faz com que a pessoa não sinta alegria mais e nem vontade de viver. Quando ela chega a entrar para a síndrome do pânico, ela já está num estágio que a pessoa, a qualquer momento, vem aqueles pensamentos de querer tirar a própria vida, de desistir de tudo, porque acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito, porque se torna algo rotineiro e é muito ruim. Então, mas eu quero te dizer que Jesus, ele cura.
ele cura. Ele é a cura para tudo isso. Tem pessoas que têm medo de sair de casa, né? Cada uma pessoa tem um sintoma diferente, dependendo da maneira que você tem medo, dependendo do jeito que você tem medo, do que você tem medo. Então ela vem de maneira diferente em cada pessoa, sendo que muitos dos sintomas são mesmos. Às vezes alguns mudam, né, para mais ou para menos. Veja bem, se você tiver uma Bíblia em casa, leia juntamente comigo aqui estes versículos, né, que Jesus ele fala aqui na sua palavra, dando a esperança de que ele pode curar nós de qualquer enfermidade. Ele pode te curar de qualquer enfermidade, seja ela qual for. Essa depressão é uma enfermidade que os médicos dizem que não há cura. A síndrome do pânico, também eles dizem que não há cura. Mas Jesus, ele cura o ser humano de qualquer enfermidade, só bastou ele acreditar. Então, veja bem, aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Você procura aí na sua Bíblia. Salmo, capítulo 10, melhor dizendo, Salmo, capítulo 103 e versículo 3. Também vamos ler em Tiago, capítulo 5 e versículo 15. Vamos começar do primeiro, em Jeremias 17. Diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Louvado seja Deus. Aqui em Salmos, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Glória a Deus. E em Tiago fala assim: a oração feita com fé cura o doente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele fala aqui nesses versículos, deu para você entender que Jesus, ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você possa imaginar. Jesus, ele é a cura, ele é o remédio que sara, que salva, que restaura qualquer tipo de situação. Só bastou você crer. Então, não deixe essa enfermidade se alastrar, tomar força no seu organismo, porque ela traz um certo de desequilíbrio, de inquietação, impaciência, ela gera vários sintomas no corpo do ser humano. Ela gera moleza, fraqueza, como eu já falei, insônia, falta de se alimentar direito, a pessoa não tem nem prazer em se alimentar, e às vezes nem de tomar banho. Então, veja bem, eu já passei por essa situação, eu passei muitos anos da minha vida indo com depressão. Eu sofri muito com depressão. E aonde eu consegui me libertar foi confessando a Jesus como meu Salvador, foi aceitando a Jesus como meu Salvador e abandonando todos aqueles erros que eu vivia praticando, todas as coisas erradas que eu praticava quando eu estava vivendo uma vida à toa, uma vida qualquer, fazendo tudo que não era correto diante de Deus. Então, a gente quando está nessa situação, a gente está imune, a gente não está imune, a gente está isento a ser setado por qualquer seta maligna. E esses espíritos são setas malignas que vêm para destruir a vida das pessoas. Tem muitas pessoas sofrendo com essa situação. E aí eu encontrei a cura, louvado seja Deus. Não foi o médico que me curou, porque para os médicos não há cura. Eles passam remédio, a pessoa fica dopada, a pessoa fica como se não estivesse vivendo, estivesse vegetando. E esses remédios, com o passar dos dias e do tempo, eles vão causando, deixando você no estágio pior, melhor dizendo, do que você já está. Então, o que você tem que fazer? Mesmo você sentindo esse sintoma, você tem que procurar se alegrar, cante, louve, leia a palavra de Deus. Se você tiver muito com aquela ansiedade, que às vezes dá ansiedade, você não consegue se concentrar, você não consegue ler, você não consegue fazer nada, mas você comece a
falar na sua mente com Deus. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Repreenda este mal pelo poder que há no Teu sangue e converse com Deus. Se você não está conseguindo dormir, se deite orando. Ora até você pegar no sono, que Deus ele vai te dar o sono. Então você tem que procurar ser feliz, procurar coisas boas para você fazer, ocupar a sua mente, porque mente vazia tem um ditado mundano aí que é a oficina de Satanás. Mas na verdade não é bíblico, mas na verdade é um ditado popular. Mas na verdade a gente tem que ocupar a mente da gente com as coisas de Deus, porque a mente da gente, ela quando não está ocupada com as coisas de Deus, ela está propícia a entrar vários pensamentos diabólicos na mente da gente. Mas quando a gente está revestido da couraça da justiça, o capacete da salvação, a nossa mente, ela tem, a palavra de Deus bloqueia qualquer tipo de pensamento ruim. Então faça isto, não desista, se anime, se alegre, busque a Deus, porque Ele é a única solução. Os médicos dizem que não tem cura, mas Jesus ele cura. Eu sofri muito, teve uma época que eu fiquei numa situação muito, que já estava muito avançado. Eu saía, às vezes eu ia para um lugar e eu passava, era mal, eu saía correndo, sabe? Até diarreia eu tinha, cansei de ir para o hospital para emergência, passando mal, achando que era um problema muito sério, porque vem um monte de pensamento, acha que você está com um problema sério, e aí uma vez meu coração acelerou, passei muito mal. Minha mãe me levou para emergência, fizeram exame, não dava nada. E aí é uma coisa muito terrível. Então não aceite isso. Também não desista de você. Lute pela sua saúde, luta pelo seu bem-estar. Certo? Não deixe essa enfermidade te dominar. Tenha fé em Jesus, creia em Jesus. Passe a conversar com as pessoas, não se isole, porque essa doença, muitas das vezes, a pessoa tem vontade de se isolar, ficar sozinha, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. E também tem umas que vêm diferente, tem outras que já quer estar no meio de gente, porque tem medo de estar sozinha. Assim, cada um vem de uma maneira. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele cura. Ele é a solução para o teu problema. Jesus cura, assim como ele me curou. Ele curou minha filha e também passou por essa situação. E ele pode curar você também, porque Jesus é o Deus que cura. Lá no meu canal, você vai ver vários testemunhos. Eu vou estar dando testemunho de quando eu ainda não era evangélica, de quando eu ainda vivia no mundo fazendo um monte de bobagens, um monte de coisas terríveis que eu resolvi fazer na minha vida. Foi uma decisão que eu tomei e que quando eu quis sair já era tarde demais. Lá você vai ver. E todas essas coisas erradas que a gente faz leva a gente a ter entrar nessa situação de depressão. Eu cheguei até a ter síndrome do pânico, melhor dizendo. A síndrome do pânico é horrível. Então eu passei por essa situação. Eu estou aqui falando para você algo que eu tenho experiência, algo que eu já passei. Então não se entregue, não desista. Jesus, ele é a cura e a solução para teu problema. E eu agradeço aqui a Deus por essa oportunidade de estar contando aqui para você, né, essas coisas que eu já passei e que eu estou incentivando a você para que você não desista. Tá? Se esse vídeo tocou você, se esse vídeo falou com você, se esse vídeo serviu para você de alguma forma, não fique só com você. Compartilhe com outras pessoas que precisam também ouvir essa mensagem, para que elas possam também se edificar, porque tem muitas pessoas passando por essa situação. E muitas das vezes não sabe nem como sair dessa situação. Fica assim, sem saber nem o que fazer. Tá? Mas saiba que Jesus cura. E eu quero dizer para você que eu nunca tomei remédio que o médico passou. Eu nunca tomei.
Foi só Jesus que me curou. Eu cheguei em um momento que quando o médico passou um remédio para mim, eu lembro que eu tomei um comprimido, não quis mais. Eu disse, não, eu não vou viver dependendo desse remédio, Deus me livre. Quando eu tomei esse comprimido, eu comecei a ter alucinações. Eu vi o próprio Satanás na beira da minha cama dizendo, eu vou te levar. E eu disse, está repreendido, Satanás, tu não vai me levar não, porque minha vida não te pertence, a minha vida pertence ao Senhor. Tem pessoas que têm alucinações, veem ver coisas que acontecem por consequência disso. Mas não se desespere não, repreenda. Clame o sangue de Jesus, repreenda isso com o poder do sangue de Jesus, que ele vai embora. Não tem que resistir ao sangue de Jesus. Diz, o sangue de Jesus te repreenda toda vez que se você vê alguma coisa, algum vulto, alguma coisa, que isso é coisa diabólica, isso é coisa de Satanás, quem morreu não volta mais, sabe? Às vezes você vê a aparência de alguém que já morreu, o inimigo fazendo aquela aparência para você pensar que é aquela pessoa, para te assombrar, para te deixar mais numa situação pior, tá? Então, busca o Senhor, compartilha este vídeo, tá? E eu agradeço aqui a Deus em primeiro lugar e todos vocês que estão assistindo. Se inscreva no meu canal, lá vocês vão ver muitos vídeos de testemunho, porque eu já passei por muitas situações difíceis na vida. E eu agora estou testemunhando para que outras pessoas possam ajudar essas pessoas, para que essas pessoas possam também, da mesma forma que eu, vencer com a ajuda de Jesus. Tá bom? Um beijo, fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.